Fala galera, mais um domingo, sempre nós aqui da Base Point com você todas as semanas. E hoje um tema muito legal que eu quero falar desde que a gente começou o canal, literatura nacional. Tem muita coisa pra falar, tem tanta coisa pra falar que esse tema vai ser dividido em dois vídeos. Nesse domingo e domingo que vem, o tema vai ser o mesmo, voltados para pontos diferentes. Hoje nós falaremos de livros, domingo que vem de gibis, hoje com participação especial de Eduardo Spor. Conversei com ele, mais pra frente você vai ver a nossa entrevista, foi muito legal. Ele é o autor, ele não é ator, né? Ele não faz novela. Ele é o autor que eu mais gosto, o meu autor preferido, tanto nacional como internacional, o meu autor, no geral, o autor que eu mais gosto. Foi bem legal a entrevista, a gente conversou com ele. Bom, fica atento logo depois da vinheta, então a gente começa a falar um pouco sobre literatura nacional e aposto que você vai gostar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer Rafael Rodrigues, nosso mais novo editor da Base Point, também baixista da banda Sigma Project. Você já escutou o Sigma Project aqui no canal em músicas de fundo e principalmente todos os vídeos. Essa entradinha nossa vinheta, a música que você acabou de ouvir na vinheta, era Sigma Project, Rafael Rodrigues, baixista da Sigma, Vitor Mancini, grande amigo meu também, que participou da entrevista com o Eduardo Spor, guitarrista da Sigma Project. Gosta de rock progressivo? Entra aqui, vai ter o link na descrição do vídeo, do canal dos caras, você vai gostar muito, é música da melhor qualidade, os caras, eu não vou nem falar, você escuta e você vai se surpreender como eu me surpreendo com todos os singles que saem. Sem mais delongas, então vamos falar um pouco de literatura nacional. Eu vou começar então falando sobre dois pontos muito importantes relacionados ao colégio, às escolas brasileiras, ao sistema de ensino no Brasil. Primeiro eu vou falar sobre o papel do pedagogo, do professor. Você que é professor, me escute com ouvidos bem abertos, saiba de uma coisa, meu amigo, você é formador de opinião. E mais importante, você é formador de opinião de jovens, de adolescentes, de pessoas que estão com a formação da sua opinião sendo formada. Nossa, que redundante. Mas é exatamente isso, a opinião está sendo realmente formada, realmente sedimentada na adolescência e você é responsável por que essas pessoas vão pensar, por boa parte do que essas pessoas vão pensar e o que elas vão ser no futuro. Então tome muito cuidado. Você vive num país onde a leitura já não é uma maioria, né? Já a população que lê é minoria, é uma pequena minoria, eu ia dizer grande minoria, mas é uma pequena, uma minúscula minoria. Então você tem que fazer de tudo para não desestimular os seus alunos à leitura e principalmente a estimulá-los. E quando nós falamos de literatura nacional, então, existe todo um preconceito que eu vou falar mais pra frente e você tem que tomar mais cuidado ainda. Você não pode afastar o aluno da literatura nacional. Eu digo isso porque eu tive um professor, que apesar de ser um professor excelente, falava muito mal do Paulo Coelho. Não faça isso, não preste um desserviço. Guarde a sua opinião pra você. Se alguém te perguntar, você gosta do autor tal? Não minta, diga, não gosto, mas você pode gostar. Leia e tire as suas próprias conclusões. Como professor, você deve estimular os alunos a ler qualquer coisa que seja, cara. Deixa ele formar a sua opinião. Pra você ter uma noção, eu virei leitor muito depois do colégio e eu não li até hoje Paulo Coelho, porque foram entrando livros na frente. Quando eu fui começar a ler literatura nacional, eu falei, não vou ler Paulo Coelho, por preconceito, não por preconceito, aliás, por ter um conceito errado, ou certo, mas que eu não sei até hoje, passado por um professor, alguém que me ajudou na minha formação da minha opinião. Ou seja, tome muito cuidado, não preste um desserviço à literatura e principalmente não preste um desserviço à literatura nacional, professor. E meu segundo ponto, e mais uma crítica ao sistema brasileiro de ensino em relação à literatura nacional, é o seguinte: você que é professor, você que é pedagogo, você que faz provas, você que elabora exames de vestibular, você faculdade, preste muita atenção. Vocês são comunicadores e uma das maiores qualidades do comunicador é conseguir passar a sua mensagem. Como? Avaliando quem é o receptor dessa mensagem e como essa mensagem tem que ser passada para que melhor esse receptor capte a mensagem. Preste atenção, o adolescente de 15, 16 e 17 anos não tem maturidade para entender obras clássicas, não tem saco para ler obras clássicas e não tem interesse em obras clássicas, não tem conhecimento teórico para compreender as obras clássicas. Aos meus 16 anos eu fui obrigado a ler Iracema, a ler Sertões Veredas. Eu não gosto de literatura clássica até hoje por causa disso. Se tornou pedante para mim, se tornou um castigo para mim ler
literatura nacional clássica. Ou seja, você prestou mais uma vez um desserviço. Eu sei que essa crítica não cabe somente aos professores do ensino médio, aos diretores de colégio do ensino médio, porque eles devem seguir um cronograma para que seus alunos passem no vestibular. Então essa dica é mais direcionada, essa crítica é mais direcionada a você, caro profissional de universidade, caro profissional das instituições que fazem os vestibulares. Fique atento, mais uma vez, não preste um desserviço à literatura em geral e principalmente à literatura nacional. Dito isso, vamos passar para o terceiro ponto do nosso vídeo, que é o seu papel, seu brasileirinho de merda, o seu papel na propagação da literatura nacional, principalmente da literatura nacional contemporânea. O brasileiro ele tem uma síndrome de derrotismo muito forte, enraizada na sua cultura. O que é essa parada? Tudo que vem de fora é o melhor e o que tem aqui dentro é uma bosta. Lá fora é bom pra caralho, aqui é uma bosta. Cara, não é assim que funciona, principalmente com literatura. Não estou dizendo que não temos literatura estrangeira muito boa, aliás, a gente tem a dar com pau, né? Nós temos Tolkien, nós temos George Martin, nós temos, você gosta, Clarice Lispector, nós temos C.S. Lewis, nós temos J.K. Rowling, nós temos livros e autores para todos os gostos, ok? Mas literatura nacional é muito boa sim, e você, brasileiro, deve valorizar mais os seus autores. Muitas vezes, por serem desprestigiados em seu país, usam pseudônimos estrangeiros. Isso mudou um pouco já. Hoje a literatura nacional é muito melhor aceita, principalmente a literatura fantástica nacional, que é o foco desse vídeo. Mas você que não conhece literatura fantástica, é literatura que trata sobre a fantasia, por exemplo, O Senhor dos Anéis, por exemplo, A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spor, o melhor livro que eu já li na minha vida, que vai ter vídeo próprio para falar só de Batalha do Apocalipse, que você deve ler, você não pode morrer sem ler a Batalha do Apocalipse. Então isso mudou um pouco, mas ainda existe muito preconceito e você, brasileiro, você, caro leitor, é responsável por essa mudança de paradigma, por essa mudança de pensamentos. Nos ajude e ajude também aos autores brasileiros que têm literatura de melhor qualidade. Cara, nós temos autores brasileiros que não perdem em nada para a literatura estrangeira, em nada. E eu estou mais uma vez dizendo, autores brasileiros de literatura contemporânea, de literatura moderna, não de literatura clássica, não se confunda. Não estou dizendo que literatura nacional clássica é ruim. Eu não gosto, eu não compreendo, eu confesso, não compreendo, acho chato pra caralho. Tem quem goste, eu reconheço o valor das obras e reconheço que são obras clássicas e por que são clássicas, ok? Mas também estou falando agora de literatura contemporânea. Então vamos prestigiar a literatura nacional, vamos prestigiar os nossos autores brasileiros, para que a gente possa mudar esse paradigma de verdade. Fui redundante, falei mais de uma vez isso, mas é porque é muito importante e você deve, por favor, seguir esse conselho. Bom, já falei demais. Logo depois da entrevista do Eduardo Spor, eu vou dar algumas indicações para você de livros de literatura nacional. Se você quer começar a ler e você não sabe por onde começar a ler literatura nacional, vou dar algumas indicações além de Eduardo Spor. Então vamos falar agora com o Eduardo Spor. Confira agora a entrevista com o meu autor preferido. Eu fiquei muito emocionado, não conseguia nem falar direito. Antes de começar a entrevista eu tremia, meu coração acelerou. O cara é foda, foi super gente boa. Você que já conhece o Jovem Nerd, conhece todo o universo do Jovem Nerd, deve conhecer o Dudu, que participa dos Nerdcasts. Você pode ter visto a entrevista dele no Jô. Vou tentar achar o link da entrevista, deixar aqui na descrição para você ver. Prestar todo o serviço que eu puder para o Eduardo Spor, porque ele é o melhor autor nacional. Ele é o melhor autor nacional e um dos melhores do mundo, independente da nacionalidade. Então vamos lá, a entrevista com o Eduardo Spor, confira agora. Eduardo Spor, muito obrigado do fundo do coração, cara, por ceder seu tempo, estar aqui conversando com a gente. Eu que sou seu fã. Assim, é uma honra inenarrável estar conversando com você. De verdade, muito obrigado por estar participando. Pô, Matheus, obrigado vocês aí, você do programa e todos que estão nos assistindo aí. Eu que agradeço por você ter me convidado. Imagina, que isso é uma honra nossa. Me chamado aí pro programa. Eduardo, vamos lá, para quem não te conhece, quem não viu sua entrevista no Jô, quem não ouve Nerdcast, quem não conhece suas obras, por favor, se apresente aí ao nosso público. Me apresentar? Como é que eu vou apresentar? Eu sou um nerd, né? Posso dizer assim. Começar por aí, né? É um bom começo. E um nerd escritor, né? Eu sou escritor aí da Batalha do Apocalipse, acho que é o meu livro mais conhecido aí.
da trilogia Filhos do Éden, né, que ainda tá para lançar o último, e também tem um livro pela Nerd Books, que é o Protocolo Blue Hand de Alienígenas, que não tem nada a ver com isso. É um livro mais de comédia e tudo mais. E acho que a galera me conhece por aí, né? Também sou participante do Nerdcast. Agora tô até com um podcast próprio no meu blog, o Desconstruindo, então tô multimídia aí pela web. Muito bom, eu vou continuar a sua apresentação dizendo que estou falando agora, e por isso a minha honra, eu estou falando agora com o melhor escritor nacional do século. Sem nenhum pudor eu falo isso, eu tenho certeza, pra mim ele é o melhor escritor nacional do século e um dos melhores escritores do mundo. Ele escreveu o melhor livro que eu já li na minha vida, A Batalha do Apocalipse. Eu tomei como missão de vida espalhar a palavra da batalha, então se você ainda não leu, corre, procura nas lojas, nas livrarias, porque vale muito a pena ler. Eu não vou falar tanto dele nesse vídeo, porque a gente vai fazer um vídeo especial só falando da Batalha do Apocalipse. Eduardo já está convidado para participar deste vídeo. Conte comigo com os anjos aí que vão aparecer no seu vídeo. Muito bom, muito bom. Eduardo, hoje aqui no nosso vídeo na Base Point a gente está falando um pouco sobre a influência que a escola tem sobre os leitores, na formação de leitores ou no desincentivo aí aos leitores, infelizmente, que há uma obrigatoriedade a ler certas obras que não estimulam tanto o adolescente que não tem maturidade para entender tais obras. Estamos falando também um pouco sobre a triste realidade de alguns leitores brasileiros, uma parcela, infelizmente ainda uma parcela grande, que tem um preconceito contra a literatura nacional, um preconceito contra os escritores brasileiros, o que faz até que alguns escritores tenham que colocar codinomes estrangeiros para poder vender mais livros. Nós temos, por exemplo, não exatamente nesse exemplo, mas os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, que lançaram o Day Tripper em inglês primeiramente, e só depois ele veio ser lançado em português. Eu descobri depois que também foi uma opção de mercado, uma opção da editora, mas eu aposto que contou esse fator desse preconceito que os brasileiros infelizmente ainda têm. Eu queria saber a sua opinião primeiramente em relação a isso. O que você acha que nós podemos fazer, o que a gente pode fazer para mudar essa mentalidade do brasileiro, o que nós leitores e vocês escritores, o que falta acontecer para que a maior parte da população entenda que literatura nacional tem sim muita coisa boa, tem muita gente boa escrevendo no Brasil. Cara, eu acho que já está mudando isso, né? E eu posso dizer seguramente que isso está mudando graças e vou dizer isso com toda a verdade. Está mudando por causa de pessoas como você. Não é porque eu tô aqui no teu programa não, mas eu tô falando seríssimo. Até mesmo você vê que primeiro a internet, né? Então você tem aí não só redes sociais de livro, como outras redes sociais que também são usadas para divulgar livros, etc. Os blogs literários. Então a internet em geral, né? Tá mudando um pouco isso, porque as pessoas estão lendo e aí você tá falando, imagina que você tem um público, assim como você tem um público, eu tenho o meu e outros blogueiros têm os deles, né? Então, e você fala justamente com esse teu público. Então, o que falta é isso, cara. Na verdade, é o que falta, mas o que está acontecendo, né? As pessoas propagarem isso, não só necessariamente literatura nacional, mas qualquer coisa que o cara curta, coisa que o cara gosta, aí o preconceito vai se quebrando, né? Quando você tem uma pessoa próxima, você é um amigo próximo a você. Então é assim que tá correndo, cara. Eu tô muito feliz em ver essa revolução. E dentro dessa revolução, nós, os autores, somos apenas lá colocando nossas obras. Mas quem lê, né? Quem propaga isso aí são os próprios leitores, né? Então, vocês são muito importantes nesse processo. Então... Falo com o maior... Não é pra puxar o teu saco, não. Falando sinceramente. Então, muito obrigado de verdade aí. Então, já que você tá falando, é verdade. A culpa é nossa mesmo, então. Mas na minha opinião... Não tem menor... E sempre foi assim, ó. E sempre foi assim, cara. Você vai... Mesmo antes da internet, você pode perguntar pra qualquer publicitário de sucesso, qualquer um vai dizer qual é a melhor propaganda, é boca a boca. A diferença é que o boca a boca hoje você pode fazer pela internet, né? Então, o que antes era ao vivo... muito mais eficiente, mais rápido. Exato, exatamente, isso aí. Ok, bom, obrigado então, né? E aí o Eduardo Esponha começando puxando meu saco, então tem participação garantida nos próximos vídeos aí. Eduardo, na minha opinião, um outro grande fator que contribui para essa mudança e para a formação de novos leitores, foi assim comigo, foi assim com o Vitor Mancini, meu amigo que está aqui do meu lado, que veio só para te ouvir
aqui hoje nesse dia. Manda um abraço pra ele, manda um abraço tá pra ele que ele mandado saiu aqui, ele tá chorando. Ele saiu do ar meio abruptamente aí. Ele tá chorando aqui, tá deitado no chão, esperneando, pedindo pra falar. Só um minuto. Isso não é uma verdade, cara. Isso não é uma verdade. Eduardo, eu quero saber de você, se você enxerga o que nós enxergamos. A grande importância de vocês, escritores de literatura fantástica, seja nacionais ou internacionais, agora qualquer um que escreva literatura fantástica de boa qualidade, na formação de novos leitores, na formação de leitores jovens que estão tentando se interessar por leitura e encontram obras como as de vocês, com esses mundos que vocês criam. Você tem essa noção, essa consciência de que vocês formam opiniões e que vocês formam leitores, que vocês formaram estão formando e já formaram uma geração de leitores? Então, Matheus, eu acho que... Eu não sei se eu te diria da literatura de fantasia, tá? Eu acho que talvez a literatura mais popular, a literatura de entretenimento, sempre a literatura que trouxe... não vou dizer os jovens, mas iniciou as pessoas na leitura, mesmo que esse leitor seja um leitor mais velho ou um leitor mais novo, entende? Porque, vou te dizer, por exemplo, a ficção científica também trabalha com a curiosidade, a literatura policial também instiga a pessoa a pensar, sim. A visualizar aquele cenário. E a literatura de fantasia também, né? Alguém já estava comentando mais cedo até com o Vitor sobre o Harry Potter, que formou uma geração incrível de leitores, enorme. Então eu acho importante sim, cara, essa literatura de entretenimento, né? Eu acho que é legal a gente ler os clássicos, acho bacana, mas eu acho que tudo tem a sua hora. Eu acho que num primeiro momento a gente tem que ler aquilo que a gente gosta. Eu, por exemplo, hoje, eu leio até livros clássicos também, todo tipo, mas eu não leio nunca para dizer para os outros que eu li. Eu leio aquilo que eu realmente quero ler, né? Então, às vezes eu tô numa pilha de ler um livro mais denso, outras vezes estou na vontade de ler um livro, né? Então, mas acho que essa literatura aí de entretenimento, eu diria, não necessariamente de fantasia, ela é muitíssimo importante para trazer as pessoas para a leitura, né? Para instigar. É assim que eu penso, né? Com certeza. Eu sempre digo isso, que isso é muito importante. Você ler e não ter o livro como um troféu para você esfregar na cara dos outros. Não adianta nada você esfregar que você lê Dostoiévski se você não entende porra nenhuma e se você nem quer ler aquilo, né? Exatamente. Tem livros, inclusive, que eu, quando era mais novo, tentei ler, não estava no meu momento, achei chato pra caramba, né? E depois de um tempo eu falei, olha, não, agora eu tô preparado pra ler esse livro. E aí eu achei o livro maravilhoso. Então acho que é tudo na hora correta de você ler. Já passei por isso. Isso não só com livro, né? Com tudo, cara. Filmes. Eu lembro também que assim que saiu O Aviador, eu fui assistir e eu lembro que eu tava morrendo de sono. A gente tinha assistido já 2 filmes na casa de uns primos meus. E eu fui assistir, eu falei, nossa, que filme boring. Que não consegui assistir metade do filme e dormir, e passei a vida inteira falando, esse filme é um lixo, o Leonardo DiCaprio tá uma bosta, não sei o quê, e aí eu fui assistir depois de mais velho, e, me maravilhei com o filme, é um dos filmes que eu mais gosto do Leonardo DiCaprio. Isso, é bem por aí, é assim que eu penso. Questão de maturidade, né, em relação à obra, é isso que eu digo, que falta um toque nos pedagogos no Brasil em relação a isso, sentir que o jovem que está na mão dele ali não tem maturidade, não quer aquela obra ainda, que tem como, o high school americano já provou isso diversas vezes, leem Tolkien à beça nos Estados Unidos. Aqui eu já ouvi algumas escolas particulares que implementam esse tipo de filosofia, e eu acho isso super importante. A gente vive num país em que a literatura já é complicada, a gente vive num país onde a gente tem altos índices de analfabetismo até, onde os leitores são a minoria. Então você prestar um desserviço quando você poderia abraçar a população e criar leitores, que vacilo, né? Eu concordo, é isso aí. Por outro lado, também tem eu tenho iniciativas também bem legais. Acho que de 2 em 2 anos tem a Festival de Livro lá em Passo Fundo, né, que eu tive, esqueci o nome, Jornada Literária de Passo Fundo, que é incrível, cara. Tipo, eles trazem vários autores nacionais para ter o contato direto com as escolas, e é muito legal, cara. Então, tem várias iniciativas assim.
Então acho legal. Aqui em Ribeirão Preto também existe a Feira do Livro, não sei se você conhece. Aliás, eu já encontrei livros seus lá. Esse ano eu encontrei a Batalha do Apocalipse. Falei pra todo mundo, galera, tem lá na Feira do Livro. Todo ano tem aqui, é uma das maiores feiras do Brasil também. Aqui em Ribeirão deu uma deturpada, a galera tem ido pra escutar funk ostentação, mas enfim, infelizmente o brasileiro às vezes tem dessas também. E outra coisa, Matheus, esses encontros serem importantes também para ter esse contato do leitor com o autor, né? Eu acho que os autores hoje em dia estão bem mais suscetíveis a encontrar com seus leitores. A internet criou essa proximidade, né? É um fato. Hoje ajudou a criar. Ajudou a criar, com certeza. Hoje você tem muito fácil acesso. Hoje eu converso com você no Twitter, já conversei diversas vezes, você já me respondeu diversas vezes. Converso com o Afonso Solano no Twitter. Vocês são muito mais acessíveis, tanto pela internet, e hoje você sabe muito mais fácil também com o advento da internet, aonde você vai encontrar o seu leitor ou o seu escritor preferido para você pegar um autógrafo, para você bater um papo sobre o livro que você gosta. Isso também acho que empolga a galera, né? Ajuda a galera a se empolgar com os livros e tal. E por outra perspectiva, Matheus, é engraçado que eu vou dar outra perspectiva. Eu acho que empolga os escritores também. Porque eles ficam pensando, outro dia eu coloquei eu coloco sempre assim, alguma coisa na internet, às vezes quando eu acordo de manhã eu vou lá, vejo meu Twitter, meu Facebook, tem sempre alguém perguntando quando é que vai ser o próximo livro. Isso pra mim é um grande presente, cara, me ajuda a seguir todo dia, sabe? Falar, poxa, né? Com certeza. Então, essa troca é muito importante. Que bom. Eduardo, eu descobri hoje que nós somos realmente tão importantes pra você assim. Já estava me sentindo super honrado, ansioso o dia inteiro pra falar com você. Agora, então, vou dormir feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Fique tranquilo. Beleza, cara. Eu também gostei de conversar contigo aí, cara. Então, última perguntinha pra eu te liberar, pra gente poder dormir também, que já tá tarde. Eduardo, vamos falar um pouco dos seus livros. Eu e o Vitor Mancini, sempre que nos encontramos, conversamos sobre as suas obras, e um dos fatores que mais nos assusta de uma maneira positiva, né, que mais nos maravilha em relação aos seus livros, como você consegue passar a veracidade da história por meio da geografia da história, principalmente por meio da geografia. A gente estava conversando e a gente ficou curioso de saber. Eu sei que você é filho de piloto, correto? E você passou boa parte da sua infância viajando pelo mundo. Imagino que isso tenha ajudado você. Mas quando você vai fazer uma pesquisa, você tem a ajuda de alguém para escrever o livro na hora da pesquisa geográfica? Ou qual é o seu método de pesquisa para passar tanta fidelidade assim à geografia para os leitores? Cara, eu não tenho ajuda de ninguém, não. Eu acho que isso... como eu gosto de fazer, eu sou jornalista também, né? Sou jornalista. Então, hoje eu trabalho só com literatura, mas eu tenho formação jornalística, e o jornalista, ele é um cara que pesquisa muito, que gosta de pesquisar, um cara interessado, e esse é o aspecto do jornalismo que eu mais gostava. O que menos gostava era entrevistar pessoas que eu não conhecia, assim, ficar enchendo o saco, só que o negócio do repórter, essa é a parte mais chata. A parte mais legal era... Você ficar mandando e-mail pro escritor, cara, conversa comigo, não sei o que, a gente vai ter um vídeo legal aí. Não, nesse caso não, até porque eu no meu podcast eu também entrevisto, mas eu digo assim, eu achava chato ter que ficar, pessoas que não querem falar com você na rua, ficar enchendo, isso aí eu achava a parte mais chata, o chamado foca, né? Sim. O jornalista foca. Ficar na porta das paradas, pra contar o famosinho. Isso. Mas não entrevista nossa, não, é bem legal o que a gente tá fazendo aqui, não. Tá enchendo o saco. Mas e aí, cara, eu gosto muito de pesquisar, cara, eu sempre gostei de história, sempre gostei de ler, então... Na verdade, o que eu digo é o seguinte, para as pessoas que querem fazer livros que precisam de pesquisa, né? Façam sobre um assunto que você gosta. Então, por exemplo, todas as coisas que eu coloquei no meu livro eram assuntos que eu realmente pesquisei, mas eu já vinha pesquisando a minha vida inteira. Das partes históricas todas, geográficas e tudo mais, do Anjo da Morte, no caso, quando teve as partes históricas da Segunda Guerra Mundial, e no Batalha do Apocalipse, com as partes de Roma, da China Antiga, da época medieval. Então eu já gostava daquilo, pesquisei com certeza, mas eu já pesquisava a minha vida inteira. Então é claro que tem gente que faz isso, né, que, contrata uma pessoa para pesquisar, mas porque eu gosto de fazer isso, gosto mesmo de fazer o mesmo, entendeu, cara? Então sim, isso, nesse caso, né? Compreendo. Nesse caso. Não, mais uma curiosidade nossa. Eduardo Spohr, mais uma vez, muito obrigado do fundo do coração. Eu não tenho palavras mais eu já rasguei tanta seda pra você no Twitter, no Instagram, eu já não sei mais o que dizer. Leiam a Batalha do Apocalipse, pessoal, vocês vão me agradecer, eu tenho certeza, vai ser um dos melhores livros que vocês vão ler.
O Vitor Mancini está mandando um grande abraço mais uma vez para Eduardo Spor. Muito obrigado. E, Eduardo, muito obrigado do fundo do coração, cara. De verdade. Entenda essas palavras. Muito obrigado com toda a profundidade. Eu sempre quis te dizer Nada, cara, mas muito obrigado. Pô, mas eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço, não só pelo programa, quanto por você prestigiar as obras, porque é o que eu tô te falando. Acredite que foi o que eu disse. Eu sou um cara só, mas na verdade são vocês todos que fazem não só o meu sucesso, não só me dão esse estímulo para continuar, como estão ajudando a literatura nacional a crescer. Foi o que eu falei. Então eu que te agradeço aí também pelo espaço de poder estar conversando com você no teu programa. Você está sempre convidado para participar sempre que quiser. Beleza, cara. Valeu. Então, é isso aí, cara. Que sensacional. Eduardo Spor, gente boa demais. Eu já falei isso milhares de vezes, mas muito obrigado de coração. Foi uma honra tremenda falar comigo. Se eu for na Bienal, e provavelmente nós da Base Point estaremos sim na Bienal, nós vamos encontrar o Eduardo Spor, já nos fez o convite, estaremos lá conversando com ele mais uma vez. Então, agora se você quer saber por onde começar a ler literatura nacional, eu te indico de cara Eduardo Spor. Eduardo Spor, eu tenho até... Vou pegar os livros dele para vocês verem. Estou lendo... Peraí. O Eduardo Spor tem o best-seller dele, que é A Batalha do Apocalipse, que é o melhor livro que eu já li na minha vida. Que é esse aqui, que é muito raro estar comigo, realmente, como eu disse na entrevista, ele sempre está emprestado, mas ele está aqui hoje e eu posso mostrar para vocês. Essa arte é muito bonita, é de um artista alemão, que o Eduardo Spor até fala na entrevista dele com o jogo. E nós temos agora a trilogia Filhos do Éden, do Eduardo Spor, que já foram lançados 2 livros, o Herdeiro de Atlântida, que eu já li, que é excelente também. Não é tão bom, eu não digo que não é tão bom, eu acho ele tão bom quanto A Batalha do Apocalipse, na verdade, só que é outra pegada. Ele mesmo já explicou, A Batalha do Apocalipse é um livro muito épico, aqui é um livro mais aventureiro e tal, mas, cara, você vai amar. E agora eu estou lendo Filhos do Éden, Anjos da Morte, que é um livro que tem um clima mais de guerra e tal, e é sensacional também. E teremos então aí o 3º livro da saga saindo em 2015, se eu não me engano o nome, Paraíso Perdido. Começa então por A Batalha do Apocalipse, que é onde começa todo mundo, o Eduardo Spor, o mundo que ele cria, a batalha entre os anjos, essa mitologia angélica que é sensacional, é um absurdo, conhecimento religioso, conhecimento geográfico, o livro é lindo, cada nuance do livro é lindo, ele é todo amarradinho, não tem um buraco na história, é sensacional. E depois passa para os outros. Temos ainda na literatura fantástica, nós temos Afonso Solano, com o Espadachim de Carvão, que vem também, Espadachim de Carvão aqui, né? Pra quem lembra, nós entrevistamos Afonso Solano e Flávia Gazi, escritora de videogames e mitologia, é um livro muito legal também que relaciona, como o próprio nome já disse, os videogames, os jogos de videogame com a mitologia, e aqui Afonso Solano com Espadachim de Carvão, mais um livro da linha de fantasia, muito bom. Eu tô aguardando ansiosamente pela sequência do livro. Aqui é meu livro autografado. Se você ainda não viu, nós entrevistamos Eduardo Spor e Flávia Gazi no Base Point 001. Você clica aqui em algum lugar no vídeo que você vai ser direcionado para... Mas espera, termina de assistir o vídeo, ouve as outras indicações, depois você pode assistir lá o Base Point 001, a nossa entrevista com o Eduardo Spor e com a Flávia Gazi, ainda leva de brinde o Didi Braguinha, que é bem maluco. Se você não gosta tanto de fantasia, nós temos aí você também Thalita Rebouças, por exemplo, mais uma autora brasileira, mais uma mulher escritora muito conceituada, muito boa, tratando mais aí do cotidiano do que da fantasia, muito mais do cotidiano do que da fantasia, livros que virarão filmes, que virarão peças de teatro. Nós temos ainda na fantasia Rafael Dracon, Leonel Caldela, André Bianco, o próprio Paulo Coelho. Cara, a gente tem muita gente escrevendo no Brasil e muita gente boa. Confie em mim, comece a ler literatura nacional contemporânea, literatura nacional fantasiática, não, fantástica, porra! Comece a ler literatura nacional, comece a ler literatura fantástica, que você não vai se arrepender. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês gostem dos livros, das indicações. Espero vocês domingo que vem, mais uma vez aqui na Base Point, falaremos então de HQ nacional, o mundo das histórias e quadrinhos no Brasil, que é um mundo enorme. Você que lê quadrinhos há muito tempo provavelmente sabe. Se você está começando a ler e nunca leu literatura nacional nos quadrinhos,
Presta atenção então, semana que vem eu vou te dar ótimas indicações, vou te mostrar ótimos autores, vamos falar um pouco sobre isso também. Então, até lá, até semana que vem. Falou, um grande abraço a todos!